pessoal tá entrando. Boa noite, Juliano. Todos ouvindo. Gabriel dando uma acenada pro Gabriel. Todos ouvindo. Dá para ouvir, Gabriel? O áudio tá ok? Bruno. Olha, até a Nandi entrou. Nossa maratonista, triatleta. Áudio ok, beleza. Obrigado, Gabriel. Vou esperar o Renault. E aí a gente chama pra gente começar mais uma live, né? Agora é moda a gente ficar fazendo live nesses tempos de Covid. Deixa eu ver se o Renault já entrou aqui. Pronto, achei o Renault aqui. Como eu chamo o Renault? Transmitir ao vivo com o Renault. Pronto. Vamos ver se o Renault entra. Olha ele aí. Já passou perfume, tomou um Sempre, banho. né? Precisa. Esse tem E que aí, ter. Renault? Tudo bem, cara? Tudo bom, Felipe? E você? Joia. Saiu agora da clínica, né? Eu também estava lá. Aham. E a gente vai dar sequência. Primeiro, boa noite. A gente agradece aí a tua disponibilidade para estar participando dessas lives, né? Que o nosso marketing da Biofísio. Eu aproveito para agradecer ao marketing da Biofísio que está fazendo um excelente trabalho de difusão de informação, né? De trazer informação para o paciente e a gente discutir um pouco sobre as principais lesões que a gente tem no dia a dia da clínica, né? E o ombro não Imagina, é diferente. eu que agradeço o convite. Ótimo, legal. Espero que todo mundo consiga aproveitar um pouco da sua A gente. sabedoria, né? E A minha experiência nada, também. nada. A gente tem aí aproximadamente uma hora, né, de lives, de live, e a gente optou por comentar um pouco sobre lesões de ombro, né, porque acaba sendo um pouco o carro-chefe que a gente tem mais contato ali na clínica, né, ombro e joelho, vamos dizer assim, 70%, 50% para cada, né? E eu gostaria inicialmente de apresentar o Renault, né? Para quem não conhece, o Dr. Renault é médico ortopedista, aí tem a especialidade também em medicina esportiva, né, Renault? Cirurgião de ombro, cotovelo, cirurgião de joelho, e é um dos médicos componentes do corpo clínico da Biofísio, né? Então, o Renault tem uma experiência aí muito grande, a gente tem inúmeros cirurgiões, né, aqui, né, Renault, aqui os seus colegas, inúmeros cirurgiões de qualidade aqui em Campo Grande, a gente deve discutir bastante isso, né? Às vezes os pacientes optam sempre por achar que em São Paulo é que sempre tem a coisa melhor, né? E a gente tem muitos profissionais de alta expertise aqui em Campo Grande e a gente tem que discutir bastante sobre isso. E a ideia dessa live era justamente essa, a gente trazer um pouco sobre essas lesões que acometem o ombro, né? Não especificamente só no esporte, mas pacientes de maneira geral que sentem dores, né? Nessa articulação, nada mais é, na verdade, ele é mais um complexo articular, né? Não é uma articulação muito simples de lidar. Por Uhum. mais que a gente observe inúmeros programas de tratamento, protocolos, que é só fácil, só você fazer um exercíciozinho assim de rotação que está tudo certo, né? O Uhum. ombro ele é um pouco mais complexo. Então, Renaud, que você consegue iniciar aí para gente em relação à parte anatômica? Por que o pessoal chama o ombro de complexo articular? E o que significa para os mais leigos, para os pacientes que estão ouvindo, aquele termo manguito rotador, né? Que é um dos locais que mais acometem as lesões do ombro. Tá. Então vamos lá. O ombro, de fato, né, é uma articulação extremamente complexa, por conta da quantidade de movimentos que ele tem, né? É a articulação que a gente mais consegue fazer movimento. É através Uhum. dele que a gente consegue levar, né, a mão até a boca, levar a mão aos diferentes locais. Então, entender a anatomia do ombro não é tão simples, né? Tanto quanto para quem não está habituado a ver é difícil. Então, Uhum. assim, o que é o manguito rotador, né? O manguito rotador é um complexo com 4 músculos, né? 4 tendões. E aí são eles, né? A gente tem o supraespinal, o infraespinal, o subescapular e o redondo menor.
E aí, além desses 4 tendões que compõem o manguito rotador, a gente tem um quinto tendão que não faz parte do manguito rotador, mas é de extrema importância também, que é o cabo longo do bíceps, que Uhum. também é um dos motivos de dor, né? Então, é importante que ele seja lembrado também, apesar de não fazer parte do manguito rotador. Exato. E aproveitando, Renault, sempre lembrar, às vezes a gente tem muitos acadêmicos assistindo e até profissionais, a gente sempre vê em livros de anatomia como esses 4 músculos que você citou, né? O supra, o infra, o redondo e o subescapular. Nas imagens de anatomia, de livros, eles são bonitinhos e separados, né? O Uhum. tendão bem certinho, formado, e na verdade, na peça anatômica e no nosso corpo, eles têm uma união justamente muito próxima em sua inserção ali no tubérculo, e eles praticamente formam um emaranhado, né, de um tendão só. E aí talvez seja uma das funções mais importantes desse complexo de tendões, de 4 músculos, que é fazer a força de compressão, né, da cabeça do húmero contra a glenoide. Eu Uhum. até ouvi esses dias alguns pesquisadores tentando bolar um novo termo, né? Ao invés de chamar de manguito rotador, chamar de manguito compressor, porque ele faz justamente um movimento que nós chamamos de coaptação, né, da Isso. cabeça humeral. Ele firma a cabeça do húmero contra a articulação e dá toda essa estabilidade, Isso. seja estática ou dinâmica, para a articulação. Ele ajuda, logicamente, na rotação, né? Os movimentos de rotação tanto lateral quanto medial do ombro, mas na verdade a principal função desses tendões é juntar, né, grudar a cabeça do húmero contra a glenoide. E aí a gente tem outros efeitos que provêm de outros músculos, dentre eles um dos principais, que é o que a gente vê muitos atletas e profissionais trabalhando em academia, que é o deltoide, né, as fibras Uhum. do deltoide. Sim. Então, eu penso assim, na mecânica dessa articulação, é, o deltoide, ele por ser um músculo maior e ter 3 componentes, ele sempre tem a tendência de puxar essa cabeça humeral superiormente. E aí Uhum. entra o papel compressivo desse manguito rotador, que é fazer a coaptação e a depressão da cabeça humeral. Verdade. Mais à Uhum. frente, provavelmente a gente deve falar o porquê da importância de se deprimir e coaptar a cabeça humeral, porque tem uma área ali que é bem crítica, né? Não sei se você quer Uhum. comentar sobre ela. Eu acho que a gente vai acabar falando sobre ela já já mesmo. Eu acho que o que você falou é extremamente importante, visto que assim, os tendões, quando eles estão juntos ali na cabeça do húmero, eles recobrem 2/3, né, da cabeça do húmero. Então, fazendo justamente o que você falou, deprimindo a cabeça e fazendo essa coaptação. Já falando sobre a vascularização, na região ali do tubérculo maior, que é justamente onde tem a inserção do manguito rotador principal deles ali, o tendão do supraespinal, é onde a gente tem uma área crítica, né, que é a área crítica de Codman, ela tem um nome. Por qual motivo que ela é crítica? Porque nessa região a gente tem muito pouca vascularização. É uma região hipovascularizada. Qual é o problema de ser uma região hipovascularizada? O problema é que, não chegando muito sangue ali, a gente tem pouco resultado quando tem uma ruptura mais extensa. Porque o que faz um processo inflamatório, o que faz a ajuda na cicatrização dessas lesões? É o provimento sanguíneo, né? Quanto mais Uhum. sangue chega até ali, maior a chance de você fazer a cascata inflamatória e fazer o processo de cicatrização. Como essa região é hipovascularizada, tem pouco sangue chegando ali, então é uma área que de fato é crítica, né? Porque grande chance de não cicatrizar. Diferente de alguns outros lugares, né? A gente tem algumas lesões no joelho, por exemplo, que faz lesão de tendão, ou às vezes faz lesão ligamentar, e pelo fato de ser mais bem vascularizada, cicatriza bem. É, Então, o ombro tem essas especificidades, né? se a gente for, por exemplo, pegar a estrutura histológica, né, do tendão, ele já é uma estrutura hipovascularizada. Por exemplo, se a gente comparar com o músculo, né, o músculo é altamente vascularizado. Então, se você faz uma Uhum, lesão muscular, a chance disso reparar
é mais rápida do que um tendão, porque o tendão tem pouca vascularização. E aí tem essa Uhum. particularidade especificamente no tendão do músculo supraespinhal, do supraespinhoso, que é essa área crítica, né? Foi descoberto isso em 1934, se eu não me engano, por Codman, né? Por isso que ele tem Isso. esse nome. E Uhum. tem uma particularidade muito legal, Renato, que acho que vale a gente comentar, que essa área crítica, quando o paciente faz um movimento de abdução acima da cabeça, que é elevar o braço acima da cabeça, essa área crítica ela piora ainda mais, né? Uhum. Além do contato físico que possa existir entre as estruturas. Por exemplo, o ligamento coracomeral ou Uhum. a bursa, né? Contra essa área crítica que já está pouco vascularizada. Então, isso Uhum. favorece ainda mais os processos inflamatórios e, mais à frente, aqueles processos degenerativos que são mais difíceis de tratar, né? Acho que eu É, podia até falar, né? De repente você já comentar, né? Sobre a diferença, né? Da bursite, a diferença da tendinite, a tendinose e a lesão de fato, né? Quando a gente já está se falando da ruptura, né? isso, né? A bursite, o que seria, né? A gente tem bolsas, né, que contém líquidos em várias regiões do corpo. O ombro não é diferente, né? E o que seria uma bursite, né? O termo it seria um processo inflamatório agudo, né? Ou por compressão, fatores etiológicos diversos, né? Quando a gente parte para o termo tendinite, significa que eu tenho algo inflamatório, com marcadores inflamatórios presentes, né? Células de processo inflamatório agudos no tendão. Aí a gente tem as paratendinites, que é a parte mais externa, né? E aí a Uhum. gente tem o termo mais, vamos dizer, aceito atualmente, que são as tendinoses. O Uhum. termo ose significa que eu já tenho uma estrutura de um tendão que é formado de colágeno, elastina, um tendão mais amorfo, mais irregular, uma fibra de colágeno mais frágil. Então, geralmente são características de lesões mais crônicas, né? De Isso. caráter degenerativos. E esse talvez, Renato, acho que seja um segredo do processo de tratamento, tanto clínico, né, do Uhum. cirurgião, do médico ortopedista, quanto do fisioterapeuta. Porque é diferente, eu posso ter várias intervenções para um processo inflamatório agudo, por exemplo, uma tendinite. E eu não Uhum. vou ter as mesmas intervenções para um processo degenerativo, uma Sim. tendinose. E é Uhum. muito comum a gente, às vezes, receber ainda no consultório aquele paciente que se queixa de processo inflamatório, de dor no ombro, vamos generalizar aqui, Uhum. e ele chega muitas vezes falando, ó, eu tenho uma tendinite no meu ombro. Aí você vai para a anamnese, vai conversar com o paciente, ele fala, ó, quanto tempo o senhor tem isso? Ah, eu tenho isso há mais de 4 meses. Peraí, Sim. 4 meses já não é um processo inflamatório agudo. Você Uhum. provavelmente não tem mais o efeito inicial do processo agudo, né? Então, Uhum. e existem inúmeros trabalhos que mostram isso também, né, Renaud? Por exemplo, o uso do anti-inflamatório via oral, que é prescrito pelo corpo clínico, na fase aguda, ele tem um efeito muito legal. Sim. Só que quando o Uhum. paciente já está nessa fase de degeneração, que a gente chama de tendinose, talvez o anti-inflamatório ali não tenha um efeito tão benéfico quanto se espera dele, né? Sim, E aí exatamente. é que entra o segredo do tratamento. A gente tem que tentar uma outra intervenção ali, né? Exatamente. E aí acho que cabe dizer também essa característica dessas dores no ombro serem bimodais, né? Você pega lá o paciente mais jovem, em que você tem mais uma sobrecarga por excesso de uso, trabalhador braçal, ou até mesmo o atleta, ou às vezes até uma lesão traumática, né? E os pacientes mais idosos, em que você tem já lesões mais degenerativas, em que acontece exatamente isso. Você já tem um processo degenerativo, o tendão já não tem mais aquela consistência tão firme, tão boa, tão elástica, e aí a gente começa a caminhar já para... Eu costumo dizer que a tendinose é como se fosse entre a tendinite e a ruptura. Você já está É. caminhando para uma lesão mais... que seria a ruptura, porque é um Uhum. tendão mais machucado, é um tendão mais desgastado, que já tem algumas fibras ali rompidas. Então, nesse caso, já de fato não cabe o tratamento somente com anti-inflamatório. O Uhum. anti-inflamatório, sim, ele vai muito bem no período inicial. Agora, depois de algum tempo, ele vai fazer mais o efeito para dor, só que ele tem os efeitos colaterais dele também.
Então, entre usar um anti-inflamatório, que vai só aliviar a dor, e usar um outro analgésico, você tem menos efeito colateral, que seja mais um O analgésico. analgésico, né? Exatamente. E assim, tentar descobrir qual é a causa dessa dor, né? Porque assim, a medicação, ela vai aliviar a dor, só que ela pode estar mascarando algum fator de risco ou algo que não vai te deixar tratar essa dor. E aí o que acontece, e é muito comum, estou com dor no ombro, estou tomando remédio, estou tomando remédio, estou tomando remédio, só tem um processo inflamatório. Aliviou um pouco a dor, mas eu não tratei a causa, começa a virar tendinose, não estudou, não fez uma boa avaliação para ver o que está acontecendo, e aí essa lesão começa a cronificar e eventualmente pode caminhar para uma ruptura. Então, o importante é você tentar identificar, né, quais são os fatores de risco que essa pessoa apresenta para aquela dor, fazer um bom exame físico, avaliar o que pode estar alterando ali em toda a cinemática da articulação do ombro, o que pode estar causando essa dor, e tratar a causa, né? Não somente ficar tratando ali sintomático, porque isso também não é legal. Você vai levar a outros problemas também, né? Eu costumo falar, às vezes a gente perde muito tempo, eu dentro da fisioterapia, né? A gente não fala mais, não usa muito o termo reabilitação, a gente usa o termo mais recuperação funcional atualmente. Às vezes a gente perde um tempo muito precioso de um paciente fazendo terapias passivas. O que são terapias passivas? Eu vou dar o exemplo aqui de ficar fazendo uma luz, ou um aquecimento, ou algo que não gere uma alteração direta na causa do problema, né? Não estou falando que equipamentos não funcionam, né? Até porque eu gosto de equipamentos e eu acho que eles têm a sua importância. Mas como coadjuvantes, talvez, no tratamento de lesões de ombro. Por quê? Assim como o analgésico, né? Exato. Se a gente for avaliar em estudos e até mesmo uma análise nos nossos pacientes, a maioria dos fatores etiológicos, fatores de causa de lesão de ombro, eles provêm de alterações mecânicas, né? O que seriam, talvez, alterações mecânicas? Posso citar vários exemplos. Se eu tiver, por exemplo, um encurtamento ou uma tensão muito grande do músculo peitoral menor, que está aqui na frente, é o suficiente para eu ter um ombro mais protuso, né? Um ombro mais à frente. Sempre essa protusão de ombro, a gente vai estar associado a uma rotação medial. E quando a gente faz a rotação medial, a gente expõe o tubérculo maior do húmero. E quando eu exponho esse tubérculo maior, eu diminuo ainda mais o espaço para essa área subacromial, que já é pequena. E quem geralmente sofre com isso? O tendão daquele músculo supraespinhoso que a gente falou no começo, que já é um tendão que tem uma particularidade de uma vascularização muito pobre, né? Então, e aí existem outros fatores etiológicos importantes mecânicos. Eu posso citar exemplos de uma alteração no movimento normal da escápula, que, ao meu ver, é uma das principais articulações do complexo do ombro, porque é a base de todo o complexo, né? Muitas vezes o paciente chega para a gente falando que ombro é só essa região aqui, né? Mas, na verdade, o ombro ele começa aqui, ó, na esternoclavicular. Então, aqui também faz parte do ombro. Aí a gente tem uma segunda articulação, que é a acromioclavicular, a glenomeral, que é o que todo mundo chama de ombro, e lá atrás a escápula torácica, que, ao meu ver, é a mais importante de todas, porque é a base de sustentação, né? Então, você comentou muito bem, os fatores etiológicos, eles precisam ser muito bem analisados e a gente tentar uma intervenção nesses fatores, e não ficar tentando tratar sintoma, porque aí eu acho que a gente perde tempo do paciente. E uma tendinite, se a gente está perdendo tempo do paciente, ela vai se transformar numa tendinose. E a tendinose ela vai vir com uma ruptura parcial. E o próximo degrau, uma ruptura completa. Aí é cirúrgico, aí não tem o que ser feito. Legal. E aí eu acho que é legal a gente comentar sobre os fatores de risco, né? Sim. Além de todos esses que você falou, assim, a gente tem lá a causa degenerativa, que não tem muito como mudar. Genética, que também muito pouca coisa que a gente pode fazer. E aí a gente vai ter, né, a parte anatômica mesmo. E aí é importante falar principalmente sobre o formato do acrômio, né, que é esse osso que está em cima dos tendões. Exato. O acrômio ele pode ter 3 tipos, né? E isso, assim, isso não tem como mudar, não sei, claro, com um procedimento cirúrgico. Você já nasce com acrômio desse tipo. E o acrômio ele pode ser reto, né? Ele pode ser um pouco mais curvo ou mais ganchoso. É claro que quanto mais ganchoso, a gente vai ter menos espaço, né, para o tendão trabalhar. E a cabeça do húmero, que seria isso aqui, na hora que você faz o movimento, é muito mais fácil ela provocar o achatamento dos tendões.
E a gente consegue avaliar de uma forma muito simples, né? Como é que é o formato do acrômio com radiografia simples. Então, a Uhum. gente consegue avaliar muito bem, e até mesmo para você detectar um dos fatores de risco, né? E até mesmo para você se programar num eventual procedimento cirúrgico, o que, que deve ser feito. Sim. Dependendo de como é o formato desse acrômio, se ele é curvo ou se é ganchoso, lembrando que o mais comum é o curvo, dependendo de como é esse formato, a ideia de no procedimento cirúrgico é você tentar deixar ele mais reto possível, para você Uhum. deixar o tendão trabalhar um pouco melhor ali. Então, Uhum. esse é um fator de risco, né? A estrutura óssea, que é anatômica, que você consegue somente mudar de forma cirúrgica. E aí a gente tem outras coisas que já conseguem mudar. Por exemplo, desequilíbrio muscular, o que é extremamente comum. A gente acaba pegando muito paciente que malha qualquer outros músculos ali de membro superior, mas deixa o ombro meio de lado e chega com dor no ombro. Ou, às vezes, aquele paciente que faz uma sobrecarga muito grande para a articulação do ombro sem um devido preparo. Uhum. Então, você começa a fazer grandes amplitudes de movimento sem um preparo adequado, fazendo esse pinçamento ali da região subacromial, grande chance de fazer lesão. Às vezes se faz só um processo inflamatório, que seria mais benigno, mas não é incomum acontecer de fazer uma lesão mais extensa, uma lesão mais séria, quando essa sobrecarga é um pouco mais desacompanhada, desassistida, né? E existem outros fatores importantes. Eu acho que eu não vi se foi Gabriel, se foi Léo que colocou aqui, se a gente considera a torácica e a coluna cervical. Gabriel, eu entendo que a coluna torácica ela precisa trabalhar também para você ter uma amplitude fisiológica do ombro, por exemplo, na flexão. Então, para eu fazer o movimento de flexão do meu braço, para eu pegar um objeto acima da minha cabeça, eu entendo que a cabeça humeral ela tem que ter uma rotação, né, e uma depressão, uma rotação posterior e uma depressão. E a coluna torácica ela tem que aceitar também um movimento de leve extensão. Então, se eu tiver um paciente, por exemplo, com uma hipercifose torácica, eu posso reduzir essa flexão por uma barreira estrutural, vamos dizer assim. É, Podemos também ter fatores, acho que Léo colocou fatores biopsicossociais, né? Quanto a nível de torácica, eu acho que a gente não pode descartar. Se eu não me engano, complementando a pergunta do Gabriel, tem inclusive um trabalho da JOSPT, que é um jornal de fisioterapia esportiva, que não chegou a uma conclusão ainda se o fator perda de extensão torácica é considerado realmente um fator de risco importante para as disfunções que acometem o ombro. Mas eu acho que o pessoal está estudando. Assim, o que a gente identifica na prática clínica é o paciente geralmente tem perda de extensão, né? E quando a gente começa a trabalhar mobilidade torácica associada, os pacientes tendem a melhorar sim. Então, onde eu quero chegar? Muitas vezes o paciente chega com o foco da dor no ombro e você vai trabalhar num local talvez diferente da lesão dele. Ele fala, ué, o que Uhum. você está fazendo, né? Mas é porque ali é um complexo articular que precisa de movimentos harmônicos de muita gente trabalhando. Então, a torácica eu não descarto, não. Tá? E aí eu acho que assim também, essa acho que é uma grande diferença também. Eu que lido com a parte de medicina esportiva, você que lida com a fisioterapia do esporte, é você não ver aquele ombro como apenas um ombro, né? Existem várias coisas ao redor dele e na maior parte das vezes você tem outras causas que não são específicas do ombro para aquela dor. Sim. Então, eu cheguei aqui com dor no ombro. Se eu só examinar o ombro e não examinar o restante, às vezes você deixa passar alguma coisa. Várias vezes acontece, às vezes, de você chegou com uma dor no ombro e um pouco de dor na cervical, faz uma avaliação da cervical, faz uma ressonância, uma hérnia cervical um pouco mais extensa, eu tive um caso desse, e a dor no ombro é só uma dor irradiada. Uhum. E na verdade, a causa não era o ombro, né? A causa já era em outro local. Então, por isso é importante você não ficar focado somente naquela articulação que tem a dor, né? Tá. E lembrando um pouco dessa parte que você falou, a respeito ali de cinesia escapular, acho que tem uma experiência grande, né, com a cinesia. Acho que seria legal você falar também um pouco sobre isso, Acho né? que até a pergunta aqui do Gabriel. Eu estou aprendendo a mexer nisso Isso. aqui, gente. Fiquem tranquilos aí. Qual é a correlação entre discinese escapular e tendinopatia do manguito rotador? Só porque talvez tenham pacientes assistindo, discinese escapular, cinese é movimento, e discinese seria uma alteração do movimento.
A escápula, que é aquele osso lá atrás, ela é a base de suporte de todas as outras 3 articulações do ombro. Então, quando a gente faz um movimento, por exemplo, de abdução, que seria abrir o braço, a escápula ela tem que também acompanhar esse movimento do meu osso, do meu húmero, né? E o que seria uma discinese? Uma alteração desse movimento. Então, enquanto o meu braço está subindo, a minha escápula não sobe. Ou ela tem um movimento incorreto ou desarmônico, que a gente chama. Aí é que está o papel, talvez, do médico do esporte e do fisioterapeuta, né? Avaliar esse tipo de movimento. A gente tem que lidar com a avaliação de movimento e nem sempre ficar focado apenas em exames estáticos, né? Exames de imagem que são feitos parado. Muitas vezes a reprodução de dor no paciente acontece durante o movimento. Então, a discinese, que seria uma alteração, eu vou dar um exemplo muito comum. Se eu tiver uma inativação, ou seja, um músculo, que é um dos mais importantes, ao meu ver, no complexo do ombro, que é o serrátil anterior. Porque ele é um cara que sai do arco costal e vai se inserir bem na base inferior da escápula. Ele que dá uma estabilização da escápula. E se eu tiver, por exemplo, um trapézio superior com uma hipertensão ou com pontos de tensão que são muito comuns nessa região, porque a gente trabalha muito, tem muito estresse e tal, eu já consigo desequilibrar esse volante que a gente fala, né? Então eu tenho uma força de tração superior vinda proveniente do trapézio, e quem deveria segurar essa força é o serrátil anterior, mas ele não está trabalhando legal. Então, ao invés de eu ter um movimento harmônico da escápula de rotação durante a subida do braço, eu tenho primeiro a superiorização da escápula pela ação inicial do trapézio. E talvez esse movimento de superiorização da escápula inicial gera esse atrito, né? O que todo mundo chama de síndrome do impacto do ombro, né? E aí vai comprimir aquele tendão que a gente comentou no começo, que é o supraespinhoso. Talvez ele aguente até um suporte, até em média ali uns 4% de sobrecarga, que é aquela curva de estresse-tensão que a gente estudou há muito tempo pelo Scott Dye. Passou de 4%, a gente já vai ter lesões recorrentes nessas fibras de colágeno, a gente vai ter as inflamações, as degenerações, as rupturas parciais, e aí a ruptura completa, a gente não tem muito o que fazer. A não ser procedimento cirúrgico. E eu acho que foi muito legal isso que você falou, porque assim, a discinese escapular não é você não consegue identificar ali por exame de imagem. O raio-x não vai detectar uma ressonância, não vai detectar um ultrassom, não vai detectar. É um exame clínico. Você tem que avaliar o paciente em movimento. Esse paciente tem que estar despido, você tem que colocar ele de costas, avaliar ele fazendo o movimento, e senão você não consegue identificar se ele tem ou não. E às vezes você está ali só tratando a dor, ou mesmo o processo inflamatório, e não consegue identificar a causa, né? Na época eu estava fazendo a especialização em ombro, a gente fez, o trabalho que eu fiz de conclusão era justamente com atletas do polo aquático. E eles têm muita discinese escapular justamente pelo fato de usar muito mais um dos lados em relação ao outro. E eles têm muita causa para dor no ombro, não só pelo excesso de movimento que eles fazem, né, mais de um lado em relação ao outro, como também pela quantidade de metragem que eles acabam nadando, e também pelo trauma que tem direto, né, na defesa do outro oponente ali, ele vai, faz o trauma contra a mão, e isso eventualmente vai sendo considerado como se fosse vários microtraumas de repetição, né? Exato. Então, teoricamente, ele está recebendo trauma de tudo que é lado. E você precisa propor, né, um plano de, não uma reabilitação, né, mas um plano de tratamento ali para ele, preventivo, né, para evitar que vire um problema, né? Tem uma pergunta, eu não sei onde estão tuas crianças, mas tem uma pergunta da tua esposa aí, ó, para fortalecer. O ideal é fazer exercício. O ideal é fazer exercícios unilaterais para igualar, porque a gente vê isso, né? Eu costumo fazer no consultório a dinamometria isométrica, você também costuma fazer nos seus pacientes, e a gente identifica muitas vezes como fator de risco os desequilíbrios musculares, né? Tanto para rotadores mediais quanto para rotadores laterais. E o deltoide sempre aquele cara com aquele vetor de força muito grande. Você acha que a parte de exercício é interessante iniciar unilateral e depois a gente faz uma reavaliação desse paciente, se igualou, a gente volta a trabalhar bilateral? Como que você preconiza com teus pacientes?
A ideia é assim, ó, acho que é você fazer uma avaliação e ver como está essa diferença de força, né? A gente considera assim, que o ideal seria você ter ali no máximo 10% de diferença de um lado para o outro. Agora, quando a gente tem ali já um processo inflamatório, é esperado que esse 10% seja mais ainda. Então, a gente sempre acaba trabalhando inicialmente com cargas unilaterais, justamente para não acontecer mais desequilíbrio muscular ainda. Por facilidade, você querer dar mais carga. E aí o que acontece é que, dando mais carga para aquele, você aumenta mais ainda a assimetria. E aí, pelo menos num primeiro momento de reabilitação, a ideia é você manter ali o controle unilateral. Assim que você fizer uma reavaliação, está dentro dos 10%, melhorou a dor, melhorou o processo inflamatório, aí eu acho que aí eu não vejo problema em fazer bilateralmente. Só para o pessoal entender qual a importância da gente ter esse grupo muscular do complexo do ombro em equilíbrio, né? Então, eu posso ter avaliações em que a gente mensura a força com um instrumento manual, dinamômetro, né? Eu posso ter grupos musculares rotadores mediais que fazem a rotação interna, né, medial, que é em direção à barriga, muito mais fortes, talvez, do que os rotadores Uhum, laterais. Isso já é o suficiente para eu ter um desequilíbrio mecânico. Então, uhum, a gente pode acrescentar esse item naqueles fatores de risco, né? Todas sim, as alterações de torácica, as alterações de encurtamento muscular e o desequilíbrio mecânico proveniente de músculos, né, de diferentes graus de força, que a gente calcula o LSI, né, que é um índice de discrepância de força. E eu acho que é importante. E talvez o paciente entender que nem sempre força é tudo. Eu posso ter um sim, grupo muscular forte. uhum, Não significa que você tendo força, então eu vou lá na academia e vou ficar trabalhando um montão de movimento para rotação, eu vou ter o meu músculo forte, eu não vou ter mais lesão. Não. Você precisa de controle, né? E controle vem exatamente. daqui, vem do sistema Uhum, nervoso central. Então esse ombro, além de força, ele precisa ter controle sobre essa força. sim, A gente às vezes recebe muitos encaminhamentos com aquela com os inscritos, né? Ó, o paciente tal precisa fazer isso e fortalecimento. Mas como que eu vou fazer fortalecimento? Eu tenho um conceito de força talvez um pouco diferente. Se o meu paciente não sabe nem ainda contrair o músculo redondo menor, por exemplo, uhum, como que eu vou fortalecer o músculo se ele não tem nem informação para fazer a contração chegar nesse músculo? Então, eu acho que inicialmente os trabalhos mais específicos aqui da nossa área da fisioterapia é ensinar esse paciente primeiro a fazer movimento, né? E por isso a gente só grava, isso aqui é um CPU, a gente só grava uhum, fazendo repetição. Só que é uma repetição, Renault, que a gente costuma ficar ao lado do paciente, não contando o número dela, mas corrigindo o movimento. Porque eu preciso repetir, mas eu preciso repetir da maneira correta. Porque quando uhum, esse paciente for usar esse músculo, se ele fez o movimento errado, ele vai executar essa ação de maneira errada, porque ele gravou aqui de forma errada. uhum, Então, por isso que às vezes confundem muito a fisioterapia com o profissional de educação física, porque falam que na fisioterapia são exercícios leves, sem carga nenhuma, porque é só a fase inicial. E quando precisa de uhum, força, ele vai para a academia. Muito pelo contrário. uhum, É, a gente como fisioterapeuta, a gente tem que primeiro fazer um trabalho de ativação neuromuscular, que é um exercício de repetição. São exercícios, às vezes, muitas vezes repetitivos e chatos para o paciente, mas é o uhum, início do tratamento. Quando eu uhum, entender que esse paciente sabe contrair o músculo com o movimento correto, aí eu vou fortalecer se houver fraqueza mensurada na dinamometria. E aí, uhum. fortalecimento é um conceito de controle de carga. Não adianta eu botar 3 quilinhos ou um elásticozinho amarelinho e ficar fazendo isso o resto das 10, 20 mil sessões Vai com o resolver, né? paciente. Isso não é fortalecimento. Vocês podem Uhum, chamar de outro termo, mas não é esse fortalecimento. A gente precisa trabalhar com carga e controle gradual de carga e subir carga gradualmente, anotando uhum. repetição máxima, como que eu faço esse controle de tempo de repouso e por aí vai. Isso eu acho que é um grande diferencial da biofísio, porque assim, a gente vê a diferença que é o fato de você estar ali junto com o paciente, ensinando ele
Porque boa parte deles, de fato, não tem uma boa noção corporal. E às vezes ele acha que está fazendo da forma correta e não está. E faz toda a diferença estar o físio junto, acompanhando, vendo, dando para ele uma noção corporal, dando aquele condicionamento neural mesmo, dele entender como que é feito o movimento, né? Corrigindo o gesto corporal, porque eu acho que enquanto não é feito isso, de fato, se você só trabalhar força, 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 isso não vai resolver. Exato. É muito comum assim acontecer na natação, por exemplo. Você pega aquele cara que é o cara mais forte, ele, na maior parte das vezes, não é o melhor nadador, porque ele não consegue jogar aquela força dele para o gesto da natação. Da E a natação, mesma coisa exato. assim, você pega lá o cara que é muito forte para a corrida, Uhum. ele às vezes não consegue jogar aquilo para o gesto esportivo. Então, uma coisa é totalmente diferente da outra. E eu acho que nisso vocês, assim, mudaram, acho que totalmente a noção da fisioterapia aqui no estado. Isso acho que vocês ganharam muito. Que bom. E os Ah, pacientes principalmente, né? sim, não, os pacientes são os principais. Deixa eu só, Renault, quando você chega, quando que você, por exemplo, indica, ó, esse paciente, ele tem condições de tentar uma recuperação funcional, parte conservadora, com medicação e a fisioterapia, e esse paciente não, esse aqui é direto cirúrgico, não tem jeito mesmo, eu não vou nem tentar a fisioterapia. Como que você faz isso? Olha, quase todos eles, independente da lesão ali, eu tento pelo menos encaminhar para físio no primeiro momento para controle da dor. Porque é difícil aquele caso que você, a não ser casos traumáticos, né, que teve a lesão traumática, você já vai operar ali na hora. Geralmente isso aí é mais para fratura, para quando você tem uma luxação ou algo desse tipo. Sim, Agora, aham. lesões tendíneas, você assim tem um benefício, mas não é aquela coisa, nossa, precisa ser feita hoje. Então, eu acho que a fisio ela pode ajudar nesse primeiro momento, mesmo nesses casos, para analgesia, para controle da dor. Eu vejo que boa parte dos pacientes, mesmo quando a gente opta pelo tratamento cirúrgico, é outro resultado quando você propõe para ele um tratamento conservador inicialmente. Então, É o geralmente nas pré. lesões degenerativas, aquelas lesões parciais, e claro, paciente mais idoso, que já tem alguma comorbidade, ou que às vezes não tem se não é um membro dominante, nesses casos você pode tentar ali um tratamento conservador e quando a lesão não é tão extensa, boa parte deles resolve e alivia muito bem. O que você precisa para Uhum, esses pacientes que às vezes não têm condições cirúrgicas? Você uhum. precisa dar uma melhor qualidade de vida dele. E a Sim. físio, eu vejo que consegue fazer isso muito bem. Qual é o Uhum. objetivo? Que ele não perca ali a função e que ele não tenha tanta dor. E boa parte deles consegue se manter bem assim. Então, respondendo à pergunta, quando que eu indico tratamento cirúrgico? Nas lesões totais, lesões mais extensas, cirúrgico. Agora, aquelas lesões parciais ou às vezes uma tendinose ainda que você não conseguiu identificar muito bem na ressonância a lesão, na maior parte das vezes eu tento inicialmente ali a fisioterapia. E aí, Você depois de 3 a usa 6 meses, aham, não tendo uma boa resposta, eventualmente acaba indicando o procedimento cirúrgico. procedimento. Você chega a usar o infiltrado gorduroso do músculo como um fator indicativo para procedimento cirúrgico? A gente tem duas classificações, né? Uhum. Uma baseada na tomografia, outra baseada na ressonância, que é o infiltrado gorduroso, né? Dentro do músculo. Você chega a Uhum. usar isso? O pessoal está aceitando isso atualmente? Uhum. Sim, a gente acaba usando bastante. Que é esse infiltrado, né? É o que a gente chama de lipossubstituição. A gente vai tendo a Exato. substituição de músculo por gordura. E qual é a desvantagem disso? Se você tem lá, a gente tem a classificação, né? O que mais a gente usa é a classificação de Gutalier, em que ela vai Coutalier. classificando em graus a quantidade de gordura que você tem dentro daquele músculo. E ela vai de 25% e 25%. Então, Uhum. grau 1, 2, 3 e 4, 25, 50, 75 e 100% cem de por cento. gordura. Então, quanto maior a quantidade de gordura, menos chance você tem de conseguir puxar o tendão para a posição num tratamento cirúrgico. Então, assim, você fica naquela situação. É claro que sempre você precisa usar o bom senso, né? Se você já Uhum. tem um paciente ali de meia idade, que é um pouco mais ativo, que você vê que já tem uma lipossubstituição um pouco mais avançada, ali por volta de 50%, não, esse paciente não dá para você esperar muito tempo. Porque num procedimento cirúrgico, quando você às vezes tenta trazer o tendão de volta para a posição dele, às vezes você não consegue. Ah, E aí o que entendi. acontece?
e aí às vezes o resultado não é tão legal. Então por isso que é importante você considerar tudo isso. Acho que a idade, o grau de atividade desse paciente, se é ou não o lado dominante, a quantidade de gordura que ele já tem ali no músculo, tudo isso eu acho que você tem que levar em conta para dizer se o tempo que você leva para indicar o procedimento cirúrgico e o tempo que você pode esperar uma melhora com o tratamento conservador, com fisioterapia, né? Faz o score constant, né? Que é o índice de funcionalidade do ombro baseado nesse fator de gordura. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, tá? Eu vou só subir. Tem uma do Léo. Doutor Renaud, infiltração com corticoide. Quando é indicado e qual o limite das aplicações? Travou aqui um pouco para mim. Você chegou... você não ouviu a pergunta? Eu só doutor ouvi Renaud, deixa eu achar aqui. Infiltração de corticoide. Quando é indicado e qual é o limite das aplicações? Eu, particularmente, não gosto muito. Porque, assim, eu acho que o corticoide, ele vai promover ele um processo inflamatório tecidual. Ele pode, a longo prazo, fazer uma fragilidade tecidual, mascarar o processo inflamatório. Esse paciente, às vezes, começa a forçar mais e essa lesão pode aumentar. Então, eu geralmente não indico. Eu acho que, assim, você tem que reservar para aqueles casos, assim, que vai para tudo ou nada, sabe? Aquele atleta que está na final do jogo, precisa fazer, por mais que seja, né? É uma coisa que eu não faço, dificilmente faço. Eu geralmente indico outros procedimentos, na maior parte das vezes, identificando a causa, eu acho que vai bem. Físio, né? Às vezes também até a gente lembrar que o corticoide ele tem uma ação muito boa, ele é um anti-inflamatório muito potente, né? Porém, em tendão ele enfraquece, né? Muitas aplicações, talvez ele possa ser às vezes até mais maléfico do que benéfico, né? É bom porque melhora a dor na hora do paciente, mas ele talvez enfraqueça o tendão e isso possa ser um malefício mais à frente, vamos dizer assim. E a longo prazo não é legal. Eu vi também aqui que a Paula e a Dea estavam falando, né, a respeito da segurar, né, os filhos, né? Pode causar dor no ombro quando não tem um preparo adequado. Isso é muito comum mesmo. Não somente assim o filho mesmo, mas eu pego muito paciente que às vezes é submetido a procedimento de prótese de mama, não faz ali um bom preparo pré-operatório e começa a ter muita dor depois. Porque assim, do dia para a noite você começa a carregar, seja criança, por mais que seja ali 2, 3 quilos, é um peso que você não está habituado a pegar. E na maior parte das vezes você usa algumas posições que não são nem um pouco fisiológicas. E a mesma coisa quando a gente pensa em prótese. Do dia para a noite você tem ali 2 tijolinhos, que já pode mudar totalmente a postura, e às vezes a paciente já tinha ali alguma discinese escapular ou algo assim, ou até um pouco de dor, e começa a aumentar a dor. Então, a gente sempre indica, né, um preparo pré-filhos, né, ou mesmo pré-operatório para aquelas pessoas, para aquelas mulheres, né, que pensam em ser submetidas a uma prótese de mama. Entendi. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Deixa eu só acudir o menino aqui, só um minuto. Vai lá, depois eu volto. Bom, a dinamometria show, mostra muito bem isoladamente o que precisamos trabalhar. Estratégia de recrutamento, a Pri comentou. Deixa eu ver se tem mais algum. Outra coisa que eu queria te perguntar que eu acho que é legal. Provavelmente você deve atender muito paciente que chega e fala, estou com muita dor no ombro. Você examina os tendões do movimento rotador, tudo ok, tudo legal. E aí você vai avaliar o trapézio, muita dor. Costuma atender bastante paciente com essas características, assim? E se tem alguma característica a mais que você percebe nesses pacientes? Não, tem. O fator pontos de tensão, né, proveniente de trapézio superior, trapézio médio, eles... porque a irradiação da dor, ela provavelmente vai mascarar, né? A gente às vezes vai achar que tem alguma alteração em tendão de supra, mas na verdade ele tem pontos de tensão importantes em trapézio, né? E às vezes você conseguindo fazer uma desativação de pontos, fazer um trabalho de melhora de flexibilidade, de mobilidade, o paciente já tem melhora desse quadro, né? Vamos dizer assim. Juliano, terapia por onda de choque. Você quer comentar, Renaud? Você quer que eu comente de toque? Pode comentar.
Juliano, eu entendo assim, terapia por onda de choque é muito promissora, tá? Eu não fecho, vamos dizer assim, porque você sabe que eu gosto muito de trabalhar na situação de evidência, né? E se a gente analisar os trabalhos que avaliam terapia por onda de choque, se a gente for observar realmente, ler realmente os trabalhos, é 50-50. É 50% que é bom e 50% que não é bom, né? Independente do local da lesão, tá? Eu estou falando de lesões de tendão, inespecíficas. A gente tem muitos trabalhos em terapia por onda de choque com efeitos muito legais em tendão calcâneo. Mas a gente tem em outras, e epicondiloalgia, né? As lesões de tendão extensor. Só que é uma terapia que eu acho que ainda precisa de mais trabalhos, né? Mais estudos. Porque é uma terapia que tem o seu custo, né? Um equipamento que ele faz, ele emite essas ondas com uma frequência muito alta, né? E essa onda vai bater lá no tendão e vai causar um processo inflamatório, né? Então é como se fosse. Eu sempre costumo usar o exemplo do computador. O que é a terapia por onda de choque? Você tem um computador travado e você tem o botão de reset. Você aperta esse botão de reset e ele tenta voltar a funcionar. Terapia por onda de choque é justamente isso. Você tem um tendão numa característica mais degenerada, que não está dando conta, né, de reparar essa lesão. E aí você vai lá e joga um monte de soco, né, de onda em cima desse tendão para agudizar e tentar fazer o seu corpo trabalhar em cima dessa lesão. Mas eu ainda careço de mais estudos sobre ela. Mas a gente está tendo trabalhos importantes saindo para lesões de epicôndilo, né? E para lesões de ombro eu ainda desconheço algum trabalho assim padrão nível A de recomendação. E eu acho que também vai depender muito da causa, né? Por exemplo, Exato. beleza, você vai fazer, vai ter um resultado, e se a causa for ali um desequilíbrio muscular, ou se for o que a gente está falando sobre cinese, ele vai aliviar a dor, vai aliviar o processo inflamatório, mas se você não tratar a causa do paciente, provavelmente ela vai continuar. Eu acho que ela é Exato. válida, por exemplo, se você excluiu outros fatores, aquele cara que é atleta, nadador, que você não vai tirar ele da natação, ele precisa continuar treinando, ele precisa continuar nadando e tal, e ele já tem, às vezes, uma boa estrutura muscular, você identificou que ele tem poucos fatores de risco, então, assim, para melhora sintomática, para conseguir fazer com que ele faça o treinamento dele sem sentir dor, ou pelo menos sentindo menos dor, eu acho que aí é viável. Eu acho que aí sim, para você ajudar a diminuir um pouco o processo inflamatório, retardar um pouco o tempo diminuir, né, o tempo de que ele fique parado ou que ele precise fazer uma reabilitação mais duradoura, acho que seria melhor, né? Também concordo. Me perguntar aqui sobre a kinésio, uma bandagem elástica, né, que é da marca, se ela interfere de alguma forma nesse tratamento do ombro. A gente não tem hoje, né, estudos interessantes com a bandagem elástica, porque existiu muita confusão quando criou-se o método, né, que servia para tudo, e foram observando que nem sempre ela era eficaz, né? Principalmente nos trabalhos de dor lombar e tal. Mas é um recurso que o fisioterapeuta tem, né? De tentar utilizar bandagens, seja ela rígidas ou semi-rígidas ou elásticas. A kinésio é uma bandagem elástica que talvez possa ajudar, mas eu não me recordo de ter trabalhos que falam assim, não, faça a kinésio que o seu paciente vai melhorar, aquelas bandagens coloridas. A disfunção ela é muito mais é intrínseca, né? Você tem que tratar o fator causal e não ficar colocando faixas para tentar melhorar a dor do paciente. Eu penso dessa forma. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Eu acho que vai mais ou menos nessa linha, né? O Aham. choquinho, é claro que assim, Dona Dolores mesmo ela falou que é muito gostoso fazer o choquinho, é É uma agradável, alivia a delícia, né? dor. De fato, né? Alivia a dor, diminui às vezes ali aquele processo inflamatório, mas infelizmente não trata a causa, né? O que acontece, Exato. assim, eu acho que foi um grande diferencial de vocês, é que até um tempo atrás era muito mais fácil, lógico, você colocar lá 10 pacientes, um do lado do outro, todo mundo fazendo choquinho, em vez de você ir um a um, identificando o fator de risco de cada um deles, trabalhando todo com todo esse arsenal que vocês têm da parte de cinemática, de avaliar o movimento, é muito mais difícil, né? Você precisa fazer um tratamento individualizado. E Exato.
É muito mais fácil você colocar vários deitado fazendo choquinho, né? Só que não resolve, infelizmente, né? É o que eu comentei no começo, né? Que são as terapias passivas, né? Você dá um choque, usar uma luz, ou algum outro recurso. E se a gente quiser ir um pouco mais além, se a gente for falar mais tecnicamente, né? Se eu pegar, por exemplo, o que a gente tem de evidência mais forte para tratamento de lesões de tendão, vamos pegar a fotobiomodulação com laser de baixa intensidade ou LED, e até mesmo ultrassom terapêutico. Se a gente for pegar os trabalhos, eles mostram que não deveria ser a terapia de escolha inicial do profissional, né? Mas é a mais utilizada em muitos locais. Só que quando você vai ler os trabalhos, especificamente que utilizaram e compararam recursos físicos com exercício, quando você analisa os trabalhos que usaram recursos físicos, eles simplesmente não fizeram cálculo de dosimetria, que, ao meu ver, é o principal erro metodológico de quase todos os trabalhos, né, que fizeram essa comparação. Então, eles acabam... não usa laser, não faz ultrassom porque não funciona. A melhor coisa é exercício. Tá, não funciona por quê? Porque você não calculou a dose. Você não fez o cálculo de dosimetria. E isso eu vou avisar. É individual para cada paciente. Não é simplesmente eu colocar um aparelho lá e colocar os parâmetros e ficar fazendo o gelzinho que não vai funcionar. Talvez funcione porque tem um efeito placebo aí, em torno de 30%. Mas não é o objetivo principal quando a gente fala de lesões que tem a principal fator etiológico, que são mecânicos, né? Sim. E uma outra pergunta que eu acho que é legal também, existe tendinopatia sem dor? Desculpa, Renaud, repete, Se por favor. existe a tendinopatia, né? Sem dor. Se o paciente pode vir com a tendinopatia mesmo assim não ter dor? Sim, se a gente fizer, por exemplo, ressonâncias nucleares magnéticas de vários ombros, de nós ali, profissionais dentro da biofísio, provavelmente muitos de nós teremos lesões degenerativas de tendão. E talvez a gente não tenha sintoma, né? Então, eu acredito que sim. E dor, ela nem sempre significa que há algo errado, estrutural, vamos dizer. Eu tenho dor, o meu tendão vai romper. Calma. Você pode ter... quando a gente fala de ombro, a gente tem algumas teorias aceitas, né? Atualmente na literatura. Por exemplo, a teoria de bioquímica com presença de marcadores que geram o quadro inflamatório, o quadro doloroso. A gente tem fatores, que acho que Léo colocou no começo, né, biopsicossociais. Então, o paciente ele tem o medo de movimentar porque vai gerar dor. Então, isso acontece. Informações que vão gerando nocicepção a nível do sistema nervoso central. Eu acho que isso depende muito, né, de paciente para paciente. Depende do histórico que ele tem de dor, né? Tem uns que têm um limiar de dor diferente em relação aos outros. E eu acho que isso depende muito de uma alteração adaptativa, né? Por exemplo, você pega o nadador, que está o tempo todo fazendo movimento acima ali do ombro, né? É natural que ele tenha uma bursa mais espessa, que ele tenha um tendão mais espesso. Eu, na época que eu treinava mesmo natação mais firme, tive a curiosidade de fazer um ultrassom sem dor. E, de fato, apareceu lá uma bursite. Por quê? Porque no ultrassom, o que identifica a bursite? Um espessamento da bursa, que é natural, é uma coisa adaptativa de quem está o tempo todo ali submetendo aquela articulação à carga. Então, para determinados atletas ou para determinados profissionais, dependendo de como é o uso daquela articulação, existem algumas alterações que são adaptativas e fisiológicas. Não necessariamente vão causar dor. Exato. Então, você encontra bursite sem dor, você encontra uma tendinite sem dor. Então, é uma coisa que é até natural e comum, né? Exato. Deixa eu ver se a gente tem 4 minutos, mas eu acho que dá para... Você quer fazer uma finalização? O que você quer? A gente tem 4 minutos aí de live ainda. Eu acho que só um pouco antes, o que vocês costumam usar mais de questionário para definir ali o resultado, né, do tratamento do paciente? A gente usa, basicamente para lesões de ombro, a gente tem na literatura em torno de 7 questionários, formulários validados, né, com testes funcionais específicos, que a gente acha interessante utilizar. Eu gosto particularmente muito... A gente tem questionários específicos para lesões de tendão, a gente tem questionários específicos para função de tendão, de ombro.
Eu uso bastante a escala de UCLA, eu uso bastante a DASH, que são questionários fáceis, né, do paciente, ele mesmo preenche. Alguns são dependentes do profissional para fazer uma avaliação, né? Por exemplo, se não me engano, a UCLA precisa de você avaliar o movimento, avaliar a força. Tem um questionário específico para lesão de tendão, que é o WORC, né? Que agora ele tá tendo a validação aqui para o português, para o Brasil, que acho que são formas da gente ter critérios de evolução e de alta para o paciente. Eu não posso hoje liberar um paciente baseado em tempo de tratamento apenas, né? Ou em número de sessões, porque muitas vezes o paciente chega para a gente, eu quero fazer o tratamento do ombro, o médico pediu 10 sessões. Eu falo, 10 sessões eu não vou conseguir recuperar teu tendão. Eu preciso, em média, se for uma lesão crônica, em torno de 20 a 24 semanas de tratamento. É quase uma lesão de ligamento cruzado anterior. Então, por quê? Porque eu preciso passar por toda a etapa de ativação muscular, trabalho de fortalecimento, reeducação do controle motor, até eu ter segurança. E essa segurança na biofísio a gente trabalha com testes, né? Tanto a dinamometria quanto os testes funcionais e as escalas de avaliação. Com isso, é 100% seguro que eu consigo dar alta para o paciente? Não, não é 100%. Mas pelo menos eu consigo dormir mais tranquilo e falar, ele conseguiu atingir algum critério mínimo para ele ter uma alta. Eu acho que precisa, né, dessa avaliação. Acho que tanto pré como pós-operatório, ou pré e pós-tratamento, seja conservador, né? Porque são algumas escalas, né? Eu acabo usando mais a UCLA também. A UCLA é da Universidade da Califórnia de Los Angeles. E ela, né, leva em conta lá a dor, função e a satisfação do paciente. Uma escala super simples de você de fazer. Você, com algumas respostas do paciente e um exame físico ali muito simples, você consegue identificar o seu resultado. E claro, cada paciente é um paciente. Existe um paciente que chega lá com uma tendinite e você consegue resolver com menos sessões. Exatamente. Você precisa trabalhar todo o restante, de mais tempo. Né? Então, não existe uma fórmula, não. Tendinite de supraespinal precisa de 20 sessões e com certeza vai dar certo. Não. Você precisa fazer uma avaliação antes e pós, né? Porque senão você não vai ter muito bem definido o seu tratamento, né? Se ele deu certo ou não. Bom, muito bem. Acho que ombro a gente podia ficar aqui umas 10 lives, né? Para a gente tentar esgotar o assunto, mas não se esgota. Eu acho que deu assim para ter uma noção mais geral, né, do que são essas lesões. Elas são muito comuns em consultório, acreditem, não é só joelho, né? Tem muita lesão de ombro, muita lesão maltratada, muita lesão que vai talvez evoluir bem e poderia evoluir melhor, né, no procedimento de fisioterapia, ou tem muitas que vão ter que entrar para o procedimento cirúrgico. E eu acho que a gente tem que ter mais atenção, avaliar o paciente com cuidado, né? Orientar melhor esse paciente. E o paciente tem que entender que precisa de tempo, né? Não é uma lesão que vai curar em 10 sessões. Não. A gente não faz milagre também, né? Eu agradeço, Renaud. Vou deixar você aí esses 2 minutos para finalizar e agradeço a tua disponibilidade mais uma vez. Eu que agradeço aqui a Biofísio, né? Pelo convite. Respondendo aqui a sogra, Dona Dolores, bursite não é só de idoso, tá? Bursite pode acontecer em jovens, em atletas, em atletas de Olimpíadas, super comum o bursite, então não é uma coisa típica de idoso, não. E gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até agora, né, até essa hora, para tentar aprender um pouquinho da experiência que a gente tem. E eu acho que a ideia é tentar, assim, juntar um pouco da parte teórica com a parte prática e tentar passar um pouquinho de uma forma mais esclarecedora para vocês, né? Exato. E deixar quem tiver dúvidas e precisar conversar, a gente tem aí o Instagram, tem ferramentas, quiser ligar na clínica, fiquem à vontade, a gente sempre está à disposição para esclarecer. Legal, acho que é isso aí. Beleza? Obrigado, Renaud, mais uma Obrigado. vez. Boa noite a todos vocês. Só informando, eu acredito que o Bruno deva colocar essas lives no YouTube, na página da Biofísio, tá? Então, quem precisar assistir depois, quiser rever, vai estar lá, tá bom? Obrigado, beleza, pessoal. Legal. Um abraço. Agora, na sequência, live com a Paula, viu? Exatamente. Vamos para lá. Valeu, agora vou lá cuidar dos boa noite. Valeu, um abraço. até mais. Tchau. Tchau.